Fala, galera! Estamos começando mais uma conversa esportiva. Estamos no ar. Opa, tá dando um retorno aí, hein? Que foi, Renato? Foi mal. Opa, Matheus, vamos lá, Acontece, vamos lá. acontece. Acontece, estamos ao vivo. Quem estiver entrando aí no chat já vai falando. Hoje o programa vai bombar, a gente tem assunto pra caramba. Vamos falar de Fórmula 1, vamos falar de skate, vamos falar de UFC, vamos falar de Campeonato Brasileiro, futebol internacional. Matheus, dá uma boa noite aí pra galera e fala a pauta do programa de hoje. Opa, muito boa noite, fãs do Conversa Esportiva. Estamos aqui no ar, mais um programa aí. Um fim de semana bombástico para quem gosta de esporte. Teve skate, teve corrida em Arábia Saudita. Arábia Saudita. Acabou confundindo Dubai. Dubai é próximo. É tudo Oriente Médio. É tudo Oriente Médio, isso aí. Em Abu Dhabi, onde pode se decidir o campeão. Pode não, vai. É a última corrida do campeonato. A última corrida. Vai decidir aí. Então, foi um fim de semana bem quente. Rodada do Campeonato Brasileiro também. Quem desce, quem vai para a Libertadores. O campeão já está decidido. Isso aí. Quem tiver aí no chat, vai falando aí, vai dando uma boa noite para a gente saber. Renato. Boa noite, galera aí. Boa noite, galera do chat. Tudo bem com vocês? Boa noite, Matheus. Boa noite, Álvaro. Boa noite. Muita coisa pra gente debater aqui hoje, hein? Que corrida foi aquela ontem? Pois é, vamos começar falando da Fórmula 1? Vamos lá. Uma maravilha para quem gosta de batida, né? As corridas, assim, não teve muita corrida não, né? Corrida, assim, não teve muita corrida não, né? Eu até joguei lá no Twitter, ontem uma enquete, perguntei pra galera que estava assistindo a corrida se eles estavam gostando ou não. O pessoal até que estava achando divertido. Entretenimento, né? O pessoal gosta da polêmica, gosta da confusão. E teve polêmica, hein? Teve polêmica. Sim. Boa noite, Elisa. Dando boa noite aí no muita chat. polêmica, muita treta. Então, direção de prova. 3 bandeiras vermelhas. Duas. Bandeiras vermelhas, três largadas, né? Três largadas, 2 bandeiras vermelhas, 3 safety car virtual, um safety car no início da prova que ninguém entendeu. Foram 6 voltas atrás do safety car para depois dar a bandeira vermelha. Uma confusão total. E um perigo aquela pista. Vamos falar disso aí. Antes da gente falar da disputa acirrada, vamos falar um pouquinho dessas polêmicas, né? Alguém entendeu por que teve a primeira bandeira vermelha? Cara, a primeira bandeira vermelha foi devido à batida do Mick Schumacher. Isso, devido ao acidente com ele. Só que, pelo que deu para perceber, foi um problema ali naquele muro de proteção. Só que depois, só perceberam que precisava parar a corrida, senão ia ficar a corrida toda consertando aquilo ali, depois de 6 voltas. Absurdo. Não é estranho? Não pareceu, eu estava comentando na hora até com a minha namorada, que eles não estavam querendo deixar o patrocinador ficar amassado. Isso, exatamente. O patrocinador tinha que aparecer. Porque eles arrumaram o muro muito rápido. Se foi isso aí, com todo respeito a cripto, mas você não pode parar uma corrida de Fórmula 1 decisiva por causa de patrocinador, não. Foi estranho isso aí. Foi estranho, realmente. Eles foram pegar um outro banner, alguma outra coisa do patrocinador que tinha rasgado. Exatamente. Aí até dá tempo e pararam a corrida. Pode ter sido isso mesmo. Aí essa parada ajudou o Verstappen, né? Acabou ajudando o Verstappen, que tinha... A Mercedes errou totalmente na estratégia. Será que a Mercedes não viu? Errou, Álvaro, porque ela não percebeu que nas corridas preliminares, na Porsche, na Fórmula 2, quando tinha algum acidente na pista, a corrida parava, bandeira vermelha, e assim que teve a bandeira amarela, o safety car, eles entraram pro box com o Bottas e o próprio Hamilton. E aí o Verstappen assumiu a liderança da prova. A bandeira vermelha, na bandeira vermelha você pode mexer no carro, pode trocar o pneu.
Ali foi o pulo do gato da Red Bull. Talvez toda essa treta que houve na corrida, que a gente vai falar daqui a pouco, talvez não teria acontecido se a Mercedes não tivesse errado na estratégia no início da prova. Porque o Hamilton ia continuar ali na frente, talvez ele ia disparar, ele ia embora. Sim. Não, vamos falar dessa confusão toda, então, porque depois dessa primeira bandeira vermelha, o Verstappen assumiu a liderança da corrida, né? Ele não parou. E aí teve uma segunda batida, uma segunda bandeira vermelha, teve uma relargada, e aí começaram as grandes polêmicas. A confusão. Lembrando que na relargada, segundo o próprio regulamento da FIA, como não se completou uma volta em bandeira verde, o Ocon, que tinha passado ali o Hamilton na relargada, passou o Verstappen, mas devolveu a posição. Então, na realidade, não se concretizou uma volta sequer com a bandeira verde. Então, deveria ter voltado como estava. Verstappen em primeiro, Hamilton em segundo, Ocon em terceiro. Porém, como o Verstappen ganhou a posição do Hamilton ali na realidade, fora dos limites de pista, foi feita uma negociação entre o diretor de prova e as equipes. E nesse caso, o Verstappen voltaria a ser terceiro, o Hamilton ficaria em segundo e o Ocon, que não teve culpa de nada, seria o primeiro. Quer dizer, uma negociação meio estranha. Né? Se tem que punir, pune. Isso aí eu nunca vi. Negociação. Michael Messi negociando com o Chris Horner foi uma coisa que, para mim, nunca vi. Sinceramente, eu acho que o Michael Messi é muito... Tá muito sem pulso. Infelizmente, a gente está tendo aí uma interferência da FIA, né? Dá para falar que a FIA interfere, porque não estou querendo aqui defender nenhum nem outro. Para mim, Hamilton e Verstappen tiveram momentos em que deveriam ter sido punidos nessa corrida. Por exemplo, a ultrapassagem do Verstappen, que foi punida nessa corrida, fora dos limites da pista, foi punida nessa corrida, porém o Verstappen fez a mesma coisa na corrida aqui do Brasil, né? Exatamente. E não teve o mesmo critério. Ali abriu o precedente. A gente está tendo você vê que toda corrida... Toda muito polêmica, hein? Exatamente. Ontem foram três vezes o Verstappen ultrapassou os limites de pista. E aí, depois da terceira, né, largada, aonde ele largou em terceiro, novamente passou o Ocon, passou o Hamilton, assumiu a ponta, e aí, mais lá para frente já, né, teve uma outra disputa entre os dois, e o Verstappen foi obrigado a ceder posição, sendo que ele foi ceder a posição praticamente ali no meio da reta, né? Ele nem chegou ali o carro tanto para o canto, não tirou o carro do traçado. O Hamilton, não sei se por falha de comunicação da Mercedes ou da própria FIA, não tinha avisado a equipe e o piloto do Verstappen iria ceder passagem. E o que aconteceu? O toque entre os dois, quase saiu os dois da prova. Essa foi a última aí da série de polêmicas da corrida, né? Uma corrida muito polêmica. Isso. Mas antes disso, eu queria voltar um pouquinho. Eu acho que o Hamilton erra não, né? Ele propositalmente atrasa ali a volta no aquecimento de pneus na primeira relargada. Isso também deveria ser punido. Foi proposital, né? Com certeza. Foi proposital, com certeza. De certa forma, isso atrapalha um pouco o Verstappen ali na relargada. E o Verstappen nessa relargada também é muito agressivo. O Hamilton até reclama com razão no rádio, falando que ele faz uma pilotagem, reclama assim, de forma bem efusiva e com razão, porque o Verstappen vai para cima com tudo. Ele chamou o Verstappen de louco.
pouco Eles inconsequente, bateram, né? Teve, E eles teve bateram. Bateram, E eles se chocaram. Não bateram. chegaram a se tocar. E depois, quando o Verstappen novamente foi devolver a posição, o que ele fez? Ele diminuiu na reta antes de chegar ali onde detecta a asa móvel, né? A, o tempo Ali para ele foi poder. malandro, hein? Ele foi malandro, muito Ali ele esperto. foi Ele deu malandro. a Ele é muito posição ali, o esperto. que acontece? Ele pegou o vácuo e ultrapassou novamente. Exatamente. Ele tentou de tudo, né? Foi mais uma Exatamente. corrida sensacional do Verstappen, mas foi anulado por esse que, para mim, é o maior corredor de todos os tempos. E É um embate épico aí entre dois corredores que vai entrar para a história mesmo. Fala, Tadeu! Alô, Tadeu! Estamos falando de Fórmula 1, hein? E aí a gente quer saber, Tadeu, quem que vai ganhar? Agora a gente vai entrar no assunto. Quem vai ganhar a temporada? Quem vai ganhar quem vai ser campeão, né? Não necessariamente quem vai ganhar o último grande prêmio. Agora vamos falar aí do cenário. O Hamilton e o Verstappen, gente, chegaram na última prova com a mesma pontuação. 365 pontos e meio. E isso. quem ficar na frente do outro, né, não precisa necessariamente ganhar a corrida, vai ser o campeão da temporada. Isso não Eles acontecia. estão empatados em Estão tudo, né? empatados em pontos. Não, em Isso, tudo o não. Verstappen O só é Verstappen tem líder. uma vitória a mais. Exatamente, isso, Então, no exatamente. caso dos dois se tocarem e saírem da corrida, o Verstappen é campeão. E Você você acha que acha isso que vai pode acontecer o acontecer, quê? Renato? Eu, Eu já ia eu, te perguntar isso. eu acho que sim. Porque o Verstappen, se os dois ficarem fora da prova, ele é campeão. Provavelmente um ou outro vai fazer a pole. Não creio que Pérez, que Bottas, a não ser que aconteça alguma coisa totalmente diferente, mas não creio que isso aconteça. Mas Então, teve um momento ali da prova que o Hamilton ele podia ser multado também. Mas se ele fosse multado nessa prova, o Verstappen seria campeão ali? Teria Não, chance? o Hamilton não. ele sofreu no treino um aviso. Um aviso. Isso. Ele teve Foi uma uma advertência, vamos pilotagem, uma colocar assim. advertência, né? Uma pilotagem perigosa com o Mazepin. É a segunda dele na temporada. Se ele sofrer a terceira punição na corrida de Abu Dhabi, ele perde 10 posições no grid de largada. Na Então ele tem que verdade, tomar muito cuidado no treino. esse incidente, se tivesse ocorrido no treino classificatório, ele poderia perder posições também. Como foi no treino livre é revertido em multa. A não ser que seja algo muito grave. Aí os comissários iriam avaliar. Mas, enfim, os comissários esse ano estão meio sem critérios, né? Totalmente. Mas se acontecer em Abu Dhabi, mesmo que seja no treino livre, terceira aí de seguida, ele vai perder 10 posições. Exatamente. Vai perder 10 posições, então tem que tomar muito cuidado. Aí o Hamilton, que é muito estrategista e corre sempre com o regulamento embaixo do braço, sabe tudo o que precisa fazer, mas dessa vez também está na desvantagem por causa dessa corrida, dessa vitória a menos. E minha namorada até lembrou ontem, ela lembrou muito bem. Essa corrida a mais, essa vitória a mais que o Verstappen tem, na verdade é de uma corrida que não existiu, né? É daquela GP corrida da lá Bélgica. da Bélgica, que Exatamente. foram 3 voltas. Isso que o Russell foi o terceiro, foi o pódio. Foi o segundo colocado. Isso. Pódio que não foi pódio, né? Aquela corrida que foi para agradar os patrocinadores. Aquela corrida, né? Que foi uma vergonha. Exatamente, não deveria ter. E falando ter. em vergonha, meus amigos, o que foi dessa pista aí, hein? Da Arábia Saudita, hein? Que foi... Dinheiro fala, né? Dinheiro falou mais alto e a pista foi liberada sem ter condições de segurança. Como o Álvaro até falou no sábado com a gente, Matheus, né, que ele não entendia o porquê da FIA liberar essa pista, homologar essa pista para a Fórmula 1. E aí foi o que eu comentei com ele, né? É dinheiro.
Sim. E faltou Fórmula 1 precisa de planejamento grana, também, por né? incrível que pareça. A A pandemia corrida foi. afastou muitos patrocinadores Sim. e corrida no Oriente Médio dá grana. Lembrando que ano que vem essa corrida vai ser em abril, vai ser a segunda etapa do campeonato, daqui a mais ou menos 4 meses, tá? Então, eu espero que eles comecem a trabalhar hoje para melhorar essa Exato. pista em questões de segurança. Exatamente. Muito ponto cego, muita curva cega, gente. Muito ponto cego, não tinha nenhuma saída ali, só Exatamente. muro. Então, Sim, quer dizer, uma pista perigosa. O Russell falou da questão de segurança. Agora, me chamou a atenção, não sei se por causa do resultado positivo, mas Hamilton e Bottas saíram elogiando a pista, falando que era uma pista muito difícil, mas que é isso que os pilotos gostam. Os pilotos gostam de dificuldade, então Ser ela, desafiados. ela é uma pista realmente desafiadora, mas é uma pista muito perigosa. A qualquer momento você ficava ali assistindo a prova, achando que algo de pior poderia acontecer. exatamente. Inclusive, aconteceu na Fórmula 2 um acidente gravíssimo, né? Isso, Com o o Enzo Pietro Fittipaldi, Fittipaldi, com o Enzo, né? que, O Enzo Fittipaldi. o Enzo, isso, quebrou o Porra, tornozelo. E teve um outro Exato. acidente que com o brasileiro Guilherme Samaia, que esteve envolvido em todos os acidentes da Fórmula 2 nesse final de semana. Mas nesse coisa, hein? último acidente ele não teve culpa. Pior, o carro que pegou, ele poderia ter pego ele em T, né? No meio do carro. E aí poderia ter acontecido algo pior com o brasileiro. Graças a Deus ele não sofreu nada. Foi aquela corrida em que todo mundo ficava realmente prendendo a respiração e esperando Exatamente. que um acidente pudesse acontecer, Isso. mas graças a Deus não aconteceu. O domingo já começou muito estranho, quando a diretora de prova da Fórmula 2 ordenou que os carros saíssem do boxe na contramão. Olha só, que Ali já doideira. começou Puta tudo doideira, hein? porque eles já Tava tudo estavam fazendo esquisito. reparo na pista, porque o muro de concreto havia sido quebrado, saiu do lugar na corrida da Porsche, que foi a primeira corrida preliminar do domingo. Então aquilo ali atrasou a largada da Fórmula 2 e não tinha como os carros passarem naquela parte da pista. Então, para adiantar a diretora de prova, que estão dizendo que futuramente vai ser a diretora de corridas aí da Fórmula 1, ela ordenou os carros a passarem no sentido contrário da pista, para poder chegar ao grid. O Miguel começou a seguir a gente. Obrigado, Miguel. Chega aí, vem Valeu. para a Obrigado, conversa. Miguel. No chat, Tamo hoje junto. você ainda vai falar de muita coisa. Vamos agora falar de skate, mas antes de encerrar o assunto de Fórmula 1, Renato, convida a galera aí Diga. para nossa live especial aí do sábado. Sábado, galera, tem a live aqui comigo e com o Álvaro, tá? Logo após o treino oficial, o treino deve acabar por volta de 11h15, se não tiver acidente nem nada. E aí a gente vai ter uma live aí especial para falar dessa última corrida da temporada, para falar das etapas que já estão confirmadas para calendário 2022, falar das equipes, vamos falar um pouquinho, uma live aí exclusiva aí para os amantes de velocidade da Fórmula 1. Live exclusiva de Fórmula 1 a partir do meio-dia. A partir do meio-dia, todo mundo então que quiser entrar aí e bater um papo com a gente sobre Fórmula 1 vai ser muito legal. Vamos falar um pouquinho rapidinho então aqui, Álvaro, do próximo circuito Abu Dhabi. Por Ela favor, fala. é um circuito travado que na teoria favorece a Red Bull, tá? Porém, 2 curvas deste circuito foram alteradas para aumentar a velocidade, para que os carros tenham uma possibilidade maior de ultrapassagem, tá? A corrida acontece domingo no horário de Brasília às 10 horas da manhã. Eram 55 voltas. Por ter aumentado o traçado, diminuído o traçado, agora são 58 voltas, tá? O circuito tem 5.281 metros. Olha aí. Corridaça É uma que vai corrida decidir o campeonato. Isso. É uma corrida que quem largar na pole é o favorito a vitória, porque é uma corrida muito difícil de se ultrapassar. Os pitstops, a estratégia vai contar muito nesta prova. Olha só, então vai ser muito importante o treino de sábado
Então fica com a gente lá na nossa live, quem gosta de Fórmula 1. A partir de meio-dia a gente vai falar aí, vamos fazer uma pré-zinha para essa grande decisão. Essa que vai ser a corrida do século. Vai pegar fogo. Desde 1974 a gente não tinha um campeonato assim com dois. E eu falo, dois corredores. aconselho a vocês o seguinte: não, quando começar a prova, vai no banheiro depois, deixa para beber água depois, porque a decisão do campeonato pode ser na largada, igual em 1988, entre Senna e Prost. 88, ou seja, o que o Renato 90, está falando, 90. O que o Renato tá falando é que os dois podem bater e acabou a corrida ali. Caralho. É isso aí. É isso aí. É mais ou menos isso. Eu acho que o Álvaro tem a mesma opinião do que eu. Não, eu acho que pode acontecer, mas vai depender muito do sábado. Acho que o sábado vai ser decisivo até nesse sentido aí. Então vamos ver o que vai acontecer no sábado e a partir daí a gente vai poder fazer uma live especial falando também de 2022. Vamos falar aí das mudanças nos carros, mas vamos continuar falando de velocidade, só que agora vamos falar de skate, Matheus. Como é que foi aí o STU? Você acredita em fadas, Álvaro? Eu acredito. Você acredita em fadas, Renato? Claro, com certeza. Eu tô acreditando mais ainda, sabe por quê? Porque a nossa queridíssima Raíssa Leal conseguiu mais uma conquista aí. A nossa querida fadinha foi campeã do STU Open, Campeonato de Street. Campeonato de Street que aconteceu na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Um evento super legal aí. O skate que vem crescendo, uma modalidade que vem crescendo, o público está abraçando legal. Foi por conta da mais pelas Olimpíadas em Tóquio, e foi um entretenimento puro nas redes sociais também. Então foi um campeonato muito legal que aconteceu na Barra da Tijuca. A Raíssa disputou a final com a Pamela Rosa. Para quem não sabe, a Pamela Rosa é campeã mundial, bicampeã mundial aí, uma fera também no skate. Disputou a final com a Raíssa, e quem sabe melhor, a nossa querida Fadinha. Fadinha com 13 anos, já um fenômeno no skate, e conseguiu uma nota 16,30 contra 15,50 da Pamela. A Pamela, na última manobra, ela acabou errando. A Raíssa também ela errou na última, mas já estava com um ponto ali segurado, já estava comemorando o título, que foi muito festejado. E pelo masculino, o Lucas Rabelo ganhou o título aí, também um cara muito fera no street, e ganhou a maior nota da competição, 9,72, se não me engano. Pode me corrigir se eu estiver errado, mas acabou dando uma maior nota aí. Um evento muito legal, é bom para o skate também. Sport TV, para quem não sabe, cobriu o evento, que dá mais visibilidade ainda. Então, vamos acompanhar, vamos seguir também os atletas, né? Nas redes sociais, vão seguir a Raíssa, a Letícia Buffoni que estava presente junto com o Gabigol. O Gabigol estava na plateia lá, na Barra da Tijuca. A Letícia Buffoni estava mais cumprindo aí os compromissos dela. Sim. Profissionais. Ultimamente, o que ela tem mais feito é isso. Sim, porque a Letícia ela teve muitas competições durante o ano, então ela quis tirar esse final de ano de folga para descansar um pouco. Até a Pamela Rosa também vai tirar, depois dessa competição, vai tirar um período de férias. Acredito que a Raíssa também. Mas, enfim, foi um evento muito legal que aconteceu na Barra. A gente tentou ir, a Conversa Esportiva tentou ir nesse evento, mas acabou não conseguindo. Mas quem sabe na próxima, não, meus amigos? Isso aí, com certeza. Na próxima estaremos presentes. A Raíssa Leal, que também é bicampeã, né? A Raíssa e a Pamela são as únicas bicampeãs aí no skate. Fizeram essa disputa muito legal aí. E quem ganhou é o Brasil, né? Brasil que está no topo. Brasil favoritíssimo aí a medalhas novamente na França, em Paris 2024. Sim. Com as duas. Sim. Com certeza. Legal, foi um evento bem bacana, hein? Sim. Vamos falar de... já que a gente está falando de 2024, vamos falar também das nossas chances de medalha no futebol feminino? Vamos sim. Vamos lá. Futebol feminino que ganhou recentemente o torneio de Manaus aí. Ganhou do Chile por 2-0 com os gols da Caroline e da Gil.
se não me engano. Um evento, Isso mesmo. um evento também que a Pia quer entrosar mais esse processo do futebol feminino, revelar novas jogadoras, já que a gente teve a despedida da nossa ídola, Formiga, aí, que também vai fazer parte desse processo de construções, ajudar mais o futebol feminino a se desenvolver mais aqui no Brasil. E pelo que eu estou sabendo da CBF também, que estão querendo participar de mais um torneio, que é para tentar criar mais rivalidade, mais força, que vai ser o torneio da França, que vai acontecer ano que vem, em fevereiro. Então vai ser uma boa oportunidade para a seleção. Você vai enfrentar os Estados Unidos, vai enfrentar a França. Exatamente. Futebol feminino do Brasil precisa desse intercâmbio. Sim, Precisa estar disputando aí com as seleções europeias, a seleção americana, canadense, australiana, porque o nível na América do Sul é muito baixo tecnicamente do futebol feminino. Sim, exato. Está crescendo ainda. O melhor futebol aqui da América do Sul é o brasileiro feminino. Com certeza. Então, o Brasil precisa aí de adversários mais fortes, até para entrar com mais força no próximo Mundial, 2023. Exatamente. E o nosso amigo Álvaro teve presente no evento aí, não é não, meu amigo? Lá no Mano a Mano. Isso aí. Tive lá no Mano a Mano. Vocês vão ver, vocês vão perceber até que eu estou bem bronzeadinho, porque peguei lá um sol bem forte aqui em Niterói, 10 da manhã. Foi um evento bem bacana, que teve a Marta, a Cristiane, a Debinha, e também várias outras jogadoras ali do futebol feminino. Teve a Bia, dos Santos, teve todas as garotas que estavam ali eram jogadoras profissionais, né? Para quem não soube, o evento teve transmissão ali ao vivo no Esporte Espetacular da Globo, e a gente fez um vídeo também bem bacana falando como é que foi, mostrando o clima da torcida. Lembrou muito o FIFA Street, né? Era 3 contra 3, gol pequeno, sem goleiro. Foi um evento bem divertido mesmo. A galera foi à loucura com Marta, Cristiane. Teve muita competitividade também. Ninguém queria perder. Cristiane jogou a Marta na parede. Acabou que quem ganhou lá o torneio foi o time da Debinha. Mas vamos falar Lembrando, galera, que os vídeos estão lá, estão no Instagram, não é isso, Álvaro? Estão no Instagram e no YouTube. Estão nos dois. Isso, segue a gente lá. Segue a gente lá, muito bom. Mas vamos falar do torneio internacional, então, antes de falar aí do campeonato do Mano a Mano. O Brasil que ganhou esse campeonato, esse torneio internacional, mas é bom a gente não se iludir com esse título, né? Sim. Que é um campeonato, é o antigo Torneio Internacional Cidade de São Paulo, é um campeonato que a CBF organiza todo ano, não teve ano passado por causa da pandemia, mas é um campeonato com um nível técnico baixo, tá? O Brasil enfrentou Índia, Chile e Venezuela. Ganhou as 3 seleções, foi campeão, fez aí o que realmente se esperava, porque se a gente for até analisar essas vitórias aí, eu só assisti o jogo contra o Chile, sendo bem sincero, porque era o único adversário que mostrava realmente um nível técnico mínimo ali. Se você for ver Índia, Venezuela e Chile, dessas 3 seleções, só o Chile disputou as Olimpíadas e não fez nenhum ponto nas Olimpíadas de 2022, o Chile. Sim. Venezuela e Índia nem sequer foram para as Olimpíadas. Então, realmente, sim, é um torneio que tem o objetivo de trazer a seleção feminina para próximo do torcedor, o que, para isso, atende muito bem o objetivo, mas a gente não pode se iludir com esse título, não. De jeito nenhum. Porque é um título de realmente um torneio amistoso. Exatamente. Isso. Preparação. E uma preparação que está muito longe ainda.
Do Mas ideal, né? é um muito torneio que a longe. CBF faz, né? Mas o Matheus bem destacou aí a Pia, que é uma das melhores treinadoras e sabe muito bem o que está fazendo. Ela pediu para o Brasil participar do torneio da França em fevereiro, e aí sim a gente vai enfrentar as melhores seleções do mundo, e é o que o Brasil precisa, né? O Brasil Sim. precisa enfrentar as melhores seleções para ter realmente um preparo. Eu confesso para vocês que a gente teve a aposentadoria da Formiga, né? Também marcou Fiquei esse bem momento. desapontado com a CBF. Por conta da Você esperava organização do. mais? Porque a Formiga merecia um evento com casa cheia, um bom horário. O jogo foi disputado em Manaus às 10 horas da noite. Mas é a Então, Na CBF, quinta-feira, né? Matheus. Da CBF você não então, pode esperar muita coisa boa. por isso que era para Infelizmente. ter sido melhor planejado o evento. Se não dá, se não tem tempo, Não teve a dia, divulgação merecida. sim, é isso. O que eu vi nas Então, redes sociais é que começaram a vender os ingressos só 2 dias antes. sim. Sim. Então, Mas realmente a, foi ruim nesse sentido. mas a Formiga, ela tá marcada na história, foi a nossa ídola, futebol feminino, futebol, o que ela representa também para o Brasil. Acredito que ela está feliz, ela sabe da missão que ela cumpriu, ainda vai 7 ajudar Copas do Mundo, 7 no sete Olimpíadas. Olimpíadas. Pô, absurda, absurda. E ela vai continuar trabalhando, vai ajudar o futebol feminino a crescer muito mais. Hein? Mas Com tá na hora certeza. da seleção renovar também, né, gente? Com Pois certeza. é, então, eu Precisa ia falar disso. renovar para Tá jogar tendo o uma próximo renovação, Mundial, Renato. próximas Tá tendo uma Olimpíadas. renovação, viu? Oi? Tá tendo uma renovação, sim. Eu Sim. estava preocupado, eu vim antes das Olimpíadas preocupado com o futebol feminino, quando a gente tivesse a aposentadoria dessa geração, né? Dessa Marta, geração de Formiga e Marta, Formiga Cristiane. e Cristiane. Vocês acham que tem substitutas Não, para essas não. três no momento? No momento, não. Falar em substituta para Marta é impossível, né? A gente está falando da 6 Concordo. vezes bola de ouro. Não tem como você ter Concordo. substituto para Marta. Mas agora tem uma geração boa aí, com Debinha, com Bia, com a Érica. Eu acho que o Brasil tem um time que coloca a gente em uma posição. É bom destacar: o Brasil não é favorito, não entra em nenhum campeonato, não entra em Copa do Mundo, não entra em Olimpíadas, hoje favorito. A gente tem que entender o lugar do Brasil hoje. Mas com o trabalho da Pia, eu acho que a gente pode conquistar uma medalha, a gente pode chegar aí num pódio. Né? A gente está falando do Mundial em 2023, mas o Brasil disputa ano que vem o Campeonato Sul-Americano e precisa ficar entre os 3 melhores para se classificar para o Mundial. Mas com certeza vai ficar, porque como a gente está falando aqui, o Brasil sobra na América do Sul, é o atual campeão e a gente não espera que não se classifique. É provável que vá se classificar, mas precisa também passar por essa classificação, né? Precisa ter em mente também que a preparação do ano que vem é também para ganhar, né? A Copa América, né? Para ganhar e para se classificar, para quem sabe chegar mais forte na Copa do Mundo de 2023 e nas Olimpíadas de 2024. O ciclo, gente, é muito cruel, porque um jogo que você perde, você está eliminado, né? Sim. Tem essa questão, né? Eu acho Copa que do Mundo, os campeonatos aqui do Brasil, os campeonatos de futebol feminino, o Campeonato Brasileiro, que agora tem com uma maior frequência, ainda está muito, muito devagar, sabe? Começando lentamente a formar as meninas. Isso tinha que dar uma acelerada. Concordo. Acho que a gente já deu um passo grande nos últimos anos, com a lei que obriga os clubes a terem times femininos, né? Principalmente da Série A. Mas ainda é pouco, né? O São Paulo está muito na frente, né? Corinthians é um bom Paulo, exemplo. Né?
o estado de São Paulo. O estado de Corinthians, São Paulo, Ferroviária, né? Corinthians, Palmeiras. Ferroviária, Palmeiras. Isso. Exatamente. Eu acho que o Rio de Janeiro tem que correr atrás para a gente não ficar. No Rio de Janeiro tem jogo que é 18-1, 12-0 do futebol feminino. Não pode. Acontece. É um desnível muito grande. Exatamente. A gente tem também aí. Os clubes têm sempre tentado dar um jeitinho, né? Como tem essa obrigação de ter um time feminino, alguns clubes fazem parcerias como o Flamengo e a Marinha. O Flamengo hoje não tem um time feminino, a verdade é essa. O Flamengo tem um time, existe o time da Marinha, que o Flamengo tem ali uma parceria. Mas assim, o time do Flamengo feminino já deixou de disputar campeonatos, deixou de disputar a Libertadores por causa para disputar campeonato mundial de militar, né? Campeonato militar. Aí, com todo respeito à Marinha, com todo respeito ao campeonato militar, mas time militar é time militar, gente. Não pode acontecer você deixar de disputar uma Libertadores. Imagina se o Flamengo masculino deixa de disputar a Libertadores da América, a Libertadores, para disputar o campeonato militar. Imagina se isso acontece. É o que você falou, o time, a estrutura toda é da Marinha. Na verdade, o Flamengo estava emprestando ali o nome, camisa, mas a estrutura toda era da Marinha, então. Exato. É complicado. Exato. Isso não pode acontecer, mas a gente como o Brasil já melhorou, e se você for parar para pensar que há 40 anos atrás o futebol feminino era proibido, e a gente teve ontem um evento com 1.000 pessoas indo assistir Marta, Marta, Cristiane, a Debinha, com transmissão da Globo. Foi realmente um evento muito, muito legal, muito bacana, que atrai, que renova um público, que atrai pessoas, mas a gente pensando em projeto, pensando em campeonatos profissionais, realmente ainda é pouco, né? A gente ainda precisa... ainda precisa evoluir bastante, mas... mais investimento, já foi dado o primeiro passo. Sim, então... precisa de bastante investimento, apoio... os empresários têm que olhar com mais carinho aí os patrocinadores, o futebol feminino, não só querer patrocinar futebol masculino, tanto futebol feminino como a base todos, dos clubes. Sim. E vamos falar aí então agora do Campeonato Brasileiro de Futebol Masculino, que teve o título definido nessa semana, né? Sim. A gente já antecipava aqui que o Atlético já era o campeão, mas agora é o campeão oficial. Levantou a taça. Isso. Foi um jogaço, hein? Na quinta-feira, um jogaço. Oi? O Galo canta até 4 da manhã. O Galo cantou até a madrugada, a massa atleticana fez muita festa. O meu avô era Atlético, ele jogou no Atlético, você sabia? Seu avô? Jogou no Atlético? Jogou, nos anos 50. Legal, cara. Sabia não? Jogou no Atlético nos anos 50. Qual era a posição dele? Jogava no meio. Meio campo. Muito bom. Jogou com alguns atletas que depois foram campeões mineiros. Sim. E o Atlético ganhou depois de 50 anos, ganhou o Campeonato Brasileiro de novo. E teve uma polêmica nessa taça aí, né? Sim. A taça tinha, aqui tá até na tela aí, a taça tem 50 anos. E qual é a polêmica, Matheus? A polêmica é que depois o pessoal, a CBF diz que o Campeonato Brasileiro ela começou em 71. Então ela acabou tirando alguns títulos que ela própria unificou, como, por exemplo, o campeonato de 68, 67, 69. Todos os campeonatos de 59 até 70, né? Sim. 59 até 70. Então rolou essa confusão aí da CBF, que não sabe se começou em 71 ou se foi mais atrás. Então, assim, é um bom debate esse título.
esse assunto aí, é bom debate, mas a gente tem que ter a ciência de que o que adianta, né? Acho que o torcedor ele tem que ter convicção de onde começou a história do clube, sabe? Ter convicção do que o clube já fez ali dentro do futebol, dentro dos títulos. Eu acredito que se a CBF ela acha que começou a ser tão entendeu? Dando a CBF, mas como você vai tirar um título do Grêmio? Mas a própria CBF se contradiz, né? Porque ela homologou os títulos de antes de 71. A CBF foi criada em 71, né? Só para esclarecer aí, para quem talvez não entenda a polêmica. A CBF foi criada em 71, começou a organizar o Campeonato Brasileiro, e antes disso, né, a gente tinha campeonatos nacionais. Sim. E que nem aquela polêmica é se eram campeonatos brasileiros ou não. E teve até aquela polêmica também dos campeonatos mundiais, da FIFA, de Flamengo 81, do Grêmio. Mas como que pode tirar o título desses dois times? Não tem como. Já estava ali decidido. Então, são umas decisões meio que acho nada a ver. Pois é. É como você querer falar que o futebol brasileiro começou depois de 71. Sim. Ou que o futebol mundial começou depois dos anos 2000. Se a FIFA não quis organizar o Mundial, o azar da FIFA, né? Sim. Azar da FIFA. E com relação ao Campeonato Brasileiro, eu concordo. Vou até perguntar e abrir para a galera do chat comentar. Vocês acham que os campeonatos antes de 70 são campeonatos brasileiros? A gente considera brasileiro? Vocês consideram brasileiro? O Palmeiras tem 10 títulos. Outros times que são afetados aí aqui, né? O Fluminense e o Botafogo foram campeões, né? Fluminense em 70, o Botafogo 68 e 95. 68 e 68. Então, todos esses times teriam esses títulos aí envolvidos nessa polêmica, né? Para mim, gente, o que o Matheus falou, o futebol não começou depois de 70, não. Depois de 71, não. Assim, os campeonatos brasileiros existiram. Negar isso é negar a história do futebol. Sim. E como exemplo, eu acho um exemplo muito, muito bacana, é o seguinte, a Premier League, o campeonato inglês, começou em 1990, mas o Liverpool é 18 vezes campeão inglês. Ele só foi ganhar uma Premier League agora. Os 17 títulos anteriores não foram esquecidos, não deixaram de contar por causa disso. Né? Você é campeão nacional. E o Tadeu, que é vascaíno, falou aqui, claro, pô, título é título. É isso. E na época, aquelas taças que eram disputadas era considerado o Campeonato Brasileiro. Só não tinha o nome de Campeonato Brasileiro. Mas o famoso Robertão, o Roberto Gomes Pedrosa, era considerado campeão brasileiro. Taça de prata, taça de prata. Então, assim, eu não sei por que ainda existe essa discussão. O torcedor gosta de tirar um sarro também. Exatamente, torcedor que fala que esse vale, aquele não vale. Enfim, agora, pisou na bola o exemplo do Mundial. Mundial da FIFA. Pisou na bola CBF. Sim, o exemplo do Mundial da FIFA aqui no Rio de Janeiro. Que a final foi Corinthians e Vasco, e muitos falavam que não valia, que era um torneio de verão. Mas por que um torneio de verão? Foi organizado pela FIFA? Sim. Tinha chancela FIFA. Esse aí já tem a outra polêmica, né? Porque teve os times convidados aí. O Corinthians foi convidado, né? O Corinthians foi convidado. Na verdade, mas aí que tá, gente. Toda competição da FIFA, o time da casa é convidado. Mundial, o último Mundial Interclubes, tinha lá o representante do. Foi no Catar, não foi? Foi. Ou foi no Emirados Árabes? Sempre tem o representante da casa. Mas vou te falar, eu acho errado. Mas na Copa do Mundo tem. O Catar já não está na Copa do Mundo classificado. Mas é diferente, porque você tem 32 times ali na Copa do Mundo, é diferente, sabe? Sim, mas a ideia da FIFA é ter os donos da casa participando para poder chamar o público. O Tadeu lembrou aqui do Sul-Americano. Qual é a possibilidade
de só ter times estrangeiros no Mundial no Brasil para jogar Rio, Minas e São Paulo com o estádio lotado. Se for no Nordeste, ok. Mas aqui no Rio de Janeiro, para jogar um time lá, um campeão africano contra o campeão da América do Norte. Qual a possibilidade do estádio estar lotado? Mas esse jogo acontece de qualquer forma, Renato. E o estádio está vazio do mesmo jeito. E esse jogo, o estádio fica vazio em qualquer lugar do mundo. Se for no Japão, o estádio fica vazio também. Mas quando tem um clube brasileiro, um clube da casa... Mas, Renato, você anima o torcedor. Esse jogo acontece da mesma forma. Se você vai ter Vasco não, né? Palmeiras e Atlético Mineiro disputando, mas você vai ter esse jogo do campeão da Oceania contra o da mas África. A FIFA não quer o estádio vazio. É diferente de campeonato brasileiro, de campeonato carioca, onde joga para 300 pessoas, 500 pessoas. A FIFA não quer, tanto que competições internacionais, quando o estádio está vazio, o que eles fazem? Toma, distribui ingresso. Mas vou te falar, mas o estádio vai estar vazio do mesmo jeito. E te digo outra coisa. Se você tiver a final do Bayern de Munique contra o time que seja aqui, o Boca Juniors, o River Plate, o estádio vai estar cheio, o torcedor vai para ver o Bayern, o argentino vai invadir aqui para ver o numa time final, dele, sim. porque eles são fanáticos. É que nem se tivesse uma final River e Boca Libertadores aqui no Maracanã. Pô, eu invadi. Com certeza. Sim, mas aí é uma final, é um jogo único. Assim como foi Flamengo e Palmeiras. Esse jogo que você falou, do campeão asiático contra o africano, esses jogos menores, acontece da mesma forma, tendo ou não uma equipe convidada. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho legítimo a FIFA convidar o dono da casa para disputar os mundiais. Eu não vejo nada de errado, não. Porque se ela convidou em outras sedes, por que não poderia convidar no Brasil? Mas eu acho errado convidar em qualquer sede, porque o time não tem ali a chancela de campeão. Então eu te faço uma pergunta. O Brasil não disputou as eliminatórias para a Copa no Brasil. O Brasil não deveria, então, participar da Copa de 2014? Não, é diferente, porque o Brasil, como eu te falei, Copa do Mundo tem 32 equipes. Não, mas regra é regra. Eu acho que é diferente, porque o campeonato mundial são os campeões. São os campeões. Você tem na Copa do Mundo 32 equipes. Você tem equipes ali que não são campeões dos seus continentes. Entendeu? O Tadeu falou aqui do Sul-Americano de 48, né, que o Vasco foi campeão, que é discutido até hoje se é Libertadores ou não. Eu acho que é outro campeonato. Esse campeonato aí, particularmente, eu acho que é uma polêmica boba, porque um campeonato tão bonito que o Vasco ganhou, dá para falar que o Vasco é o primeiro campeão sul-americano. Não foi uma Libertadores. Pronto, acho que todo mundo fica feliz aí. Não precisa, né? Foi o primeiro campeão sul-americano. Sim, teve também a questão do Botafogo, que antigamente não era sul-americano, campeonato sul-americano o nome, aí era Comebol, campeonato Comebol, e muita gente acha que o Botafogo não tem sul-americano por causa do nome, mas na verdade tem a sul-americana, que é a Comebol de 93. Então... Sim, de 93, né? Ele tem uma competição, ele tem um título sul-americano. Concordo, ele tem um título sul-americano. Era um outro nome, Comebol, já teve Copa Mercosul, Supercopa, mas aí, nesse caso, é equivalente. Concordo. Era o mesmo campeonato, né? Era equivalente. Sim. Era um campeonato equivalente. Como é que ficaram os resultados aí de hoje? Vamos ver aí como é que ficou a tabela? Vamos sim. Eu acompanhei Cuiabá e Fortaleza. Cuiabá ganhou. Vai passando os resultados aí pra gente, Matheus, enquanto eu boto aqui na tela. Tá, beleza. Só vou pegar aqui. Eu tô abrindo a tabela. Vamos lá, então. Ó, o São Paulo ganhando do Juventude em casa por 3-1. O jogo também era um jogo
tenso, ainda mais pro Juventude. E se o Juventude pontuasse nesse jogo, já eliminasse o Grêmio já hoje, sendo que o Grêmio ainda tem a chance na última rodada. O Atlético Paranaense, se não me engano, venceu o Palmeiras por 2-1, foi? Estou abrindo aqui agora para a gente ver junto os resultados de hoje. Atlético Paranaense e Palmeiras foi 0-0. 0-0. O Santos ganhou do Flamengo, no Maracanã, por 1-0. Gabigol acabou perdendo um pênalti aí. Foi decisivo também. Tivemos um resultado até surpreso hoje. O Atlético Goianiense ganhou do Internacional em pleno Beira-Rio, 2-1. Você achou que foi surpresa? O Inter não ganha de ninguém. A última partida que o Inter fez decentemente foi o Grenal. Dali em diante ele entregou. Sim, o Inter vem uma decadência bem... Para mim, foi um resultado normal. O Atlético Goianiense está jogando mais do que o Inter. O Inter, depois do Grenal, infelizmente, acho que eles guardaram todas as forças para tentar derrubar o Grêmio. Não é verdade? Eu não sei também se essa decisão aí que tá rolando nos bastidores do Inter, envolvendo o nome do Diego Aguirre. Diego Aguirre que tá cotado... uruguaia? Isso, tá cotado pra... pode estar interferindo também, concordo. Pode estar interferindo aí. Concordo com você. Sim. E o Grêmio, gente? Sim. Vocês acham que o Grêmio vai se salvar? O Álvaro colocou a classificação. Vocês acham que o Grêmio vai se salvar? Para vocês, quem vai cair? Sport e Chapecoense já foram. Faltam 2. Quem vai cair aí nessa última rodada para vocês? Vamos lá. O Grêmio chegou nessa última rodada com chance de se salvar, né? Sim. Isso por si só já impressiona muita gente. Impressionaria muita gente há 4 rodadas atrás, né? Concordo. O Grêmio parecia morto e pode se salvar. Pode se salvar com 43 pontos, que seria baixo, né? Uma pontuação baixa. Ele vai ter que torcer para a derrota do Bahia. É, isso aí. Vamos lá. Vamos entender. É uma combinação meio doida, porque agora ele vai ter que torcer para todo mundo perder. Na verdade, o Grêmio entra na última rodada precisando vencer, e aí faria 43 pontos, e precisa torcer para Bahia e Juventude perderem seus últimos jogos. Caraca. Só isso, né? Tenso. Entre aspas, só. O Cuiabá se salvou com a vitória hoje, ganhou do Fortaleza. Então, a briga está com esses 3. São 3 times para 2 vagas. Grêmio pode cair, Juventude pode cair, Bahia pode cair. Inclusive, o Juventude e o Bahia podem cair, né? Lembrando que a última rodada, o Juventude vai pegar o Corinthians. Corinthians já deu férias para os jogadores hoje, então provavelmente vai ali o sub-20 ou alguns jogadores que não estão sendo aproveitados desse elenco principal, o que vai, assim, na teoria, facilita mais para o Juventude. Sim. Mas o Corinthians precisa vencer esse jogo se quiser ir para a Libertadores direto. Não, já foi. Já foi, matematicamente ontem já bateu o martelo. Com a derrota do Fluminense, o Corinthians já está na fase de grupos da Libertadores. Outro jogo também, que é o jogo do Grêmio, é contra o Atlético Mineiro, que já vai estar ali em festa. O Atlético ganhou o título, vai com o time reserva, porque tem final da Copa do Brasil domingo. Então, já recebeu a taça, já fez a festa com mérito, parabéns. Foi o melhor time aí do campeonato, o time que menos oscilou. Então, a tarefa do Grêmio, creio que pode ser facilitada por isso. E o Bahia pega o Fortaleza, que também, depois do jogo de hoje, iria dar férias para os jogadores, porque o Fortaleza também é um outro time que já garantiu sua vaga aí na fase de grupos da Libertadores. Né? E hoje tendo uma vaga para a fase de grupos, que está entre Bragantino e Fluminense. Isso. E o América... pode ser o América Mineiro também, dependendo, não é isso? Na última rodada. Ceará. O América, o Atlético Goianiense e o Ceará, eles teriam que tirar... O Atlético Goianiense não consegue. Teria que tirar um saldo de gols muito grande aqui do Bragantino.
Então Ceará seria e o América... só garantir a vaga mesmo para a Libertadores. Vamos lá, vamos falar de Libertadores. Antes, o Tadeu comentou aqui, se o Grêmio não cair é milagre, o Mancini tem que ter uma estátua dele. Eu mudo o nome do estádio para Arena Wagner Mancini. Mancini que perdeu a mãe dele hoje, né? Sim, filho. Triste notícia aí. Faleceu. Se o Grêmio se salvar, rapaz, eu diria que é um milagre sim, mas... Vai ser épico. Se o Grêmio se salvar, vai ser épico. Tem um amigo meu aí que tá apostando no Grêmio com todas as forças. Eu não sou falei não falei você, que isso. O cara já fica até... Se tremou. O Tadeu falou também o seguinte, ó, Inter ganhou o campeonato dele, colocando o Grêmio cada vez mais rebaixado. Olha, Tadeu, concordo, é isso aí. Olha, vamos olhar para a tabela, porque é o seguinte, se o campeonato do Inter era só rebaixar o Grêmio, o Internacional pode acabar esse campeonato muito triste. Sim. Porque o Internacional, nesse momento, é 18º, está muito... 18º, desculpa, 12º, está muito longe da vaga para a Libertadores. Nem a pré, né, Álvaro? Pelo visto, lembrando até para pré tá difícil. Sim. Até o 8º colocado vai para a Libertadores. E o Grêmio pode se salvar. Então, assim, o Grêmio pode se salvar. O Internacional, nesse momento, é 12º, foi ultrapassado até pelo Santos na tabela. O 8º colocado hoje é o último colocado a se garantir na que a gente chama de pré-Libertadores, né? Hoje é o América. O América que tem 50 pontos. O Atlético Goianiense também tem 50 pontos, mas vem atrás no saldo de gols. O Ceará também tem 50 pontos, mas tem menos vitórias. O Ceará não pode passar mais o Bragantino. Por que eu estou falando do Bragantino? Porque então, o Bragantino... O Ceará, então, só pode garantir a pré-Libertadores. Sim. Pré-Libertadores. O Bragantino, que hoje está em 53 pontos, está em sexto, está com 53 pontos, é a nota de corte para a Libertadores. O G6 do Campeonato Brasileiro vai para a Libertadores direto, fase de grupos. Então, o 9, até o 9 vai para a pré, né? Até o 8º. Até o 8º, porque o Atlético Paranaense, que ganhou a Sul-Americana, não está entre os 9. Então, por isso que não virou G9. Isso aí. Então, vamos lá. Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, Corinthians e Fortaleza já estão na fase de grupos da Libertadores. O Fortaleza que vai disputar pela primeira vez. Sim, o Bragantino e o Fluminense estão brigando pela última vaga na fase direta. O América até pode passar, mas ele precisaria aqui tirar um saldo de 6 gols em relação ao Bragantino. O Bragantino que está ladeira abaixo, hein? Depois da derrota da Copa Sul-Americana, da final. Já estava, né? Já estava. Verdade. E olha, de fora do G6. Falar também, o Fluminense, depois desse jogo contra o Bahia, não sei não, hein? Se não jogar de... O Fluminense pode ficar de fora até da Libertadores, tá? Sim, Fluminense é o Robin Hood. Ganha dos fortes e perde dos fracos. O Fluminense nesse momento está em tira dos ricos, tira dos ricos e dá para os fracos. Ele sempre ganhou do Palmeiras bem, ganhou do Flamengo bem. E perdeu aí, ganhou do Inter e perdeu a oportunidade contra o Bahia de afundar o Bahia e garantir logo sua vaga na Libertadores. Bahia que amassou o Fluminense nesse último jogo. Exatamente. 2-0. Como eu costumo falar pro Matheus, na minha opinião aqui, Marcão não é treinador pro Fluminense. Para ser interino, sim. Mas para ser treinador para valer ali a partir da próxima temporada, não. O Fluminense precisa de um outro treinador, um técnico que tenha mais estratégias, tá? Que não jogue só de uma forma. Sim. O Fluminense só pode estar aí vacilando aí, perder a vaga na Libertadores por bobeira. O outro time estava muito mal mesmo. Só para fechar, quem pode chegar na Libertadores? Santos, Internacional e até o São Paulo, com a vitória de ontem, ainda tem chance. É claro que para o São Paulo e para o Internacional... E o Santos vai pegar a Chapecoense em casa... Não, Cuiabá, em casa na última rodada. Fluminense Cuiabá já está salvo. O Fluminense pega a Chapecoense. Vocês imaginam, o Fluminense joga com a Chapecoense no Maracanã, não é isso? Isso. Vocês imaginam se o Fluminense
dá tudo certo, o Fluminense tropeça com a Chapecoense, não ganha seu Não jogo. pode, não pode acontecer. Seria inadmissível para o Fluminense perder essa Pois vaga é, dessa forma. é verdade. O Santos, o Internacional e o São Paulo tem que ganhar e aí torcer para tropeço de Ceará, Atlético Goianiense e América Mineiro. Sim. No caso de São Paulo, o São Paulo joga contra o próprio América. Então é uma Isso, disputa direta seria aí. exatamente. Pô, falando um pouquinho do Santos, engraçado, se ele perdesse o jogo hoje contra o Flamengo, ele teria chance de estar perto do rebaixamento. E vencendo o jogo, agora está mais chance da Libertadores. É bem curioso isso. Esse campeonato é doido, gente. Tá muito É doido. um Ainda campeonato que tá mais, nivelado ali por baixo, tá Sim, todo mundo junto. ainda mais com esse G8, né? O Tadeu tá Exato. perguntando aqui, quem vai assumir o Fluminense? Estão falando que o sim. Marcão vai sair. O Bom, Marcão ele vai voltar a ser auxiliar, porque Eu na não verdade sei quem, o Marcão, vai assumir o Marcão Fluminense. Tadeu, ele é funcionário de CLT, então ele é carteira assinada no Fluminense e ele não quer ser o treinador, porque ele sabe da dança das cadeiras no futebol brasileiro. Se ele virar treinador, 2 meses ali, ele mal, um fracasso no Carioca, provavelmente ele cai. Eu não sei quem vai assumir o É, Fluminense, mas tem informação aí de um reforço para o Fluminense, né, Matheus? Sim, o Felipe Melo está sendo cogitado lá no Fluminense. Só que o jogador ali apareceu hoje no programa do Seleção de Sport TV. E durante o programa ele disse que até agora ele não fechou com ninguém. É só rumores, sendo que o Fluminense e o Internacional também está de olho no Felipe Melo. Chegou até a fazer uma proposta aí para ele. E o Boca Juniors também teria interessado na contratação dele. Então, mas o Felipe Melo ainda não fechou nada com ninguém, só rumores. E vai ser uma novela aí, essa negociação. falando um O pouquinho do fato é mercado que da ele não bola, fica, não fica no Palmeiras, né? Sim. ele não fica. Outro Ele, que foi dispensado do Palmeiras é o goleiro Jailson, tá? De bom goleiro. 40 anos. É Bom um bom goleiro, nome, foi é um bom nome. dispensado pelo Palmeiras. Marcelo Lomba, do Internacional, também o goleiro, também não vai ficar, tá? Esse é E fraco. Germancano, do Vasco. Hoje o Vasco Surpreendente. anunciou que não vai renovar o contrato do Na, Germancano, ele na, não na permanece. verdade, na verdade, isso já vinha sido falado na Sim. torcida do Vasco já sabia que era o último jogo do Cano. A situação financeira do Vasco não é nada fácil, né? E o Sim. Vasco não tem condições de segurar. O Vasco tinha o elenco mais caro da Série B Não subiu. e terminou o campeonato em nono, décimo, né? Sim. Então, Ficou no meio de tabela. você, quando tem um ano na Série B, você ainda recebe os direitos de imagem antecipados da transmissão. Quando você fica 2 anos na Série B, a sua Já situação diminui. financeira Isso. O piora primeiro muito. ano você ainda consegue se manter. A partir do Sim. segundo ano cai muita renda, muita coisa. Sim. E pelo que eu Isso. li, pelo que eu vi, os direitos de transmissão só vão ser pagos, né, nomeados de 2022. Quer O dizer, Tadeu tá falando aqui, até o ó, meio do ano. o Vasco deve 4,5 milhões para o Cano. Caraca, muito dinheiro, hein? É muita Aí coisa. ele só ficaria no Vasco se o Vasco pagasse essa dívida. Ó, não duvido É nada que verdade. eu não posso pintar no Corinthians, hein? Corinthians ou Palmeiras aí, precisando de atacante, não duvido nada. Vou te falar, ele é um bom atacante, hein? Sim. Bom, Ele é um tem bom aí atacante. um falatório aí, bem de leve. Torcedores do Palmeiras já foram nas redes sociais do Pedro, que é a patrocinadora do Isso Palmeiras, vem ter sido falado, interesse isso vem sido falado. no As, Pedro. as, Isso aí é caso Porém, antigo. Flamengo não vende, só se depositar a multa. E a multa para clubes brasileiros é um absurdo, muito maior do que para clubes europeus. Acho difícil, mas Mas o contrato do Pedro não acaba no final do ano que vem? sim, mas se pagar a multa, ele pode sair a qualquer momento. Sim, mas às vezes para o Flamengo também não é melhor vender o jogador esse ano do que sair ano que vem de graça? Mas eu não sei se o Flamengo gostaria de vender para um rival brasileiro, como Palmeiras, Atlético Mineiro, Mas se, Corinthians. se ele fosse sair de graça, é melhor vender, né? De graça é, aí tudo bem.
E Se for falando em para sair de Atlético graça. Mineiro, Mas eu creio que ele não vai sair agora, não. Bem provável que o contrato dele ainda seja prorrogado o ano que vem. Eu acho que o Flamengo ainda tem planos ainda para esse jogador. sim, Não, falando. o Flamengo tem, né? Eu não sei se o Pedro tem planos de ficar no Flamengo sendo reserva. Sim. É. E Ele falando quer um pouco jogar do a Copa Atlético, também, né? eu fiquei sabendo aí que o Atlético já está de olho também no Rafinha, no lateral, e do Douglas Costa para o ano que vem. Rumores estão pitando nos bastidores aí. Assim como o Rodinei tá indo embora, né? Sim, Rodinei tá vai indo jogar na com. MLS. Isso, exatamente. Eu não me recordo Veja agora qual o só, time, mas ele tá indo embora. Rodilindo nos Estados Unidos, hein? É isso aí. Tá Ó, caindo pra o cima. Tadeu falou aqui, hein? Que o Cano vai fechar com o Grêmio ou o Cruzeiro. Será? E o Cara, mas Vasco ele vai vai sair tomar do os Vasco 6 que não tá gols do cara em recebendo pra jogar no 2022. Cruzeiro que também não tá pagando ninguém. Pô, então, Puta doideira. então ele Eu gosta acho de que o Cano, sofrer. eu acho que o Cano é jogador de Série A, Tadeu. Eu acho que o Cano vai para um time de Série A, viu? A Eu acho situação que do o Cano é Cruzeiro jogador de é Série A. delicadíssima, é pior ou igual a do Vasco, gente. Sim. É até pior. É. E a Só que ele rodada aí gosta de sofrer. E Aí. a rodada da Liga dos Campeões? Rodada que promete ser quente, já começa amanhã com o Paris Saint-Germain e o Bugre da Bélgica. Paris Saint-Germain já está Clube classificado. Bruges. E Bruges, isso. Paris Saint-Germain que já está classificado aí. Então, assim, o jogo promete mesmo nessa rodada. É o jogo envolvendo entre Bayern de Munique e Barcelona. Barcelona. Eu até, se vocês me permitem, meus amigos, eu fiz até uma listinha aqui dos jogos que estão valendo alguma coisa ainda nessa última rodada. Boa. Se vocês me Excelente, fala aí permitem, pra gente. vamos lá. Pelo grupo B da Liga dos Campeões, Porto e Atlético de Madrid, Milan e Liverpool. Então, já todo mundo ainda... Isso. O Milan, Porto e Atlético de Madrid brigam ainda por uma vaga. No grupo B. Grupo D, Real Madrid e Inter de Milão brigam pela liderança, para ver quem vai ser primeiro nesse grupo. Que grupo é muito importante. Aí a torcida do Flamengo tem que ficar atenta. Bayern de Munique e Barcelona, Benfica contra Dinamo de Kiev. Você jogasse. Isso, o Bayern de Munique ganhando o Barcelona e o Benfica fazendo o trabalho dele, ganhando em casa do Dinamo de Kiev. O Benfica se classifica para as oitavas de final e aí, torcida rubro-negra, esquece o sonho de Jorge Jesus. Se o Benfica passar de fase, dificilmente ele volta. Não. Muito difícil. Até porque até ontem teve protestos, né? Da torcida do Benfica. Tem a campanha, é até uma ironia, né? Volta Jesus pro Flamengo, porque o Benfica perdeu o clássico, né? Sempre que eu vejo essas coisas aí, tá rolando agora na internet, eu fico meio desconfiado se não são torcedores do Flamengo infiltrados. Eu pensei o torcedor também. do Flamengo faz isso. Ele faz isso. O torcedor do Flamengo já fez isso uma vez, criou um perfil fake fingindo que era português e criou um grande burburinho para tentar derrubar o Jorge Jesus do Benfica. Sim. Mas se o Benfica ganhar e se classificar, esquece, né? Mas o Barcelona só precisa vencer, Renato? Se o Barcelona vencer, está classificado? Se o Barcelona ganhar, passa. Eu vi uma entrevista do Depay falando aí que queria até uma vingança pelo 8-2 e tal, que estaria engasgado. Mas dizem que o Bayern de Munique pode ser que entre com um time misto. Eu não acredito. Até devido à rivalidade. Olha, eu não acredito. Eu acredito que o Bayern de Munique vai querer matar logo o Barcelona, porque o Barcelona é um gigante. A gente sabe que mudando, passando para a fase, oitavas de final vai ser lá só em fevereiro, se eu não estiver enganado. Muita coisa pode acontecer, vai ter a janela agora de início de ano. O Barcelona pode ser que contrate algum jogador. O time já vai estar mais do jeito que o Xavi quer. Vamos ver. Tem outros jogos aqui. Desculpa, Matheus. Pode falar. Perdão. Depois que o Lewandowski perdeu a bola de ouro aí, pelas entrevistas do Thomas Miller, os caras vão entrar com sangue nos olhos. Hein? Verdade. Eles querem ganhar essa Liga dos Campeões, então não vejo sapatinho, não. Hein? Outro jogão também, Álvaro, pelo grupo F, quem vencer se classifica.
Atalanta e Villarreal, da Espanha. É um jogaço. É o grupo do United. United que já classificou, graças a Cristiano Ronaldo. Então, Atalanta e Villarreal vai ser um jogaço. Outro Atalanta, grupo eu que acho que também não tem nada definido, tá? É o grupo G, que é o RB Salzburg versus Sevilha da Espanha e o Wolfsburg versus o Lille da França. Wolfsburg da Alemanha versus o Lille da França. Todo mundo tem chance nesse grupo ainda, tá? Esses são os grupos que ainda tem briga, né? Tem disputa ainda nessa última rodada de Liga dos Campeões. Legal, bem interessante, Renato. O Cristiano Ronaldo aí que chegou na marca de 800 gols, né, Matheus? Isso. Na verdade, 801 gols é uma marca aí bem assim, importante, né, para ele, uma marca histórica. Foi um bom jogo contra o Arsenal, o Manchester que ganhou o jogo do 3-2 de virada. Então, Cristiano Ronaldo não tem que falar dele, né? Uma máquina de fazer gols, ele brinca de fazer gols, ele pode vai chegar até os 50 anos fazendo gols aí. Porra, e você foi longe demais, hein? Vou jogar uma polêmica, hein? Uma pimentinha. Vocês acham que ele chega ao 1000º gol? Ele tem muita chance de chegar, hein? Ele tá com quantos anos mesmo, 37 Matheus? anos? 37? 37. O que vocês acham? Eu acho que não, hein? Chega, acho que chega. Acho que chega. Muito difícil. Será? Se chegar, vai ser se arrastando. Eu acho que ele não. Tipo o Romário? Não. Pior que o Romário, tipo, meio Túlio, né? Túlio Maravilha. Túlio inventou o gol, né? Túlio, desculpa os botafoguenses, mas Túlio forçou a barra. Não, Túlio tava jogando outro dia aqui no portão de casa, fez gol e tava gritando aqui, 1001. Acho que tá fazendo um patrocínio aí da empresa de ônibus. Mas, enfim, o Cristiano Ronaldo tá sobrando ainda, tem muita bola ainda para queimar ainda. Ele ou o Messi, quem vai fazer mais gol na carreira? O Messi tá com 750. Tem acho que o Cristiano. Cristiano Ronaldo. O Cristiano é mais goleador. Creio que. Sei não. A última vez que eu vi, o Messi tinha uma média mais alta de gols, hein? Sim. Média de jogo, porque o Messi jogou menos, né? O Messi é 2 anos mais novo e também começou a ser titular mais tarde e tal. O Messi tem uma média maior, hein? De gols por jogo. Sim. Vamos disputar. Eu acho que o Cristiano Ronaldo vai ter mais físico. Vai ser uma grande disputa. Acho que o Cristiano Ronaldo vai ter mais físico para jogar mais tempo até. Para estar em alto nível mais tempo. Mas vai ser uma disputa até o final aí. Dos dois. Sim. Isso é muito bom. Essa disputa é muito boa, muito saudável essa disputa. Com certeza. Com certeza. Ô, Álvaro, se você permite, só voltando um pouquinho, nós esquecemos de falar que é até uma informação que o Matheus ia trazer sobre o sorteio da Copa do Nordeste, dos grupos. Sim. Fala pra gente. Verdade. Então, Copa do Nordeste que foi sorteado hoje, já definiu os grupos aí. Só não me recordo mais ou menos. Foram 2 grupos, né, Renato? Isso? Foram 2 grupos, cada um com 8 equipes. Sim. E o grupo A veio forte, veio com o CSA, veio com Fortaleza, Bahia, Sport. Falando aí, Renato, você tá com a lista aí? Eu entro aqui agora e pesquiso, hein? Eu vou pesquisar aqui agora. Já busco aqui para você. Eu sei que vai ser um campeonato, cara, muito equilibrado. Sim. Aonde, pelo elenco, pelo que a gente está vendo, os times do Nordeste, como Fortaleza, os times do Ceará, perdão, já que é a Copa do Nordeste, Ceará e Fortaleza, na minha opinião, entram como favoritos, tá? Com certeza. Bahia tá muito mal, Sport muito mal. Mas, pô, acho que esses 2 times aí... CSA pode dar trabalho. CSA, que brigou na Série B. Sim. Os grupos lá. Grupo A, Fortaleza, Sport, CSA, Sampaio Correia, Campinense, Globo, Sergipe e Atlético da Bahia. Grupo B, Ceará, Bahia, Náutico, CRB, Botafogo da Paraíba, Altos, Floresta e Souza.
O grupo A tá bem mais equilibrado, hein? Tá sendo muito mais disputado. Sim. Olha, mas o grupo B também tem CRB, tem Náutico. Bahia, Náutico, tem time tradicional. Botafogo da Paraíba. Sempre faz uma Sim. graça nessas competições. CRB também. Sim, CRB fez uma boa Série B. Sim. Então vai ser bem interessante de acompanhar a Copa do Nordeste. Sim, com certeza. Vamos falar da NFL? Já que a gente já abriu aqui tabela, vamos puxar a tabela aqui da NFL. Matheus, vamos falar aqui da temporada regular, que já está se encaminhando para a reta final, e já dá para a gente fazer um panorama, né? Conferência Americana, os Patriots lideram a AFC Leste. Sim. Quem diria, né? Os Patriots que tiveram um começo tão ruim, né? Sim, Patriots que hoje o Monday Night Football enfrenta os Buffalo Bills. Promete ser um jogaço. É o confronto da divisão, cara. Sim. Vai ser um jogaço. Tá sendo, né? Já tá rolando, né? Já tá rolando. Tá sendo um jogaço, então acabar a live eu vou assistir, hein? Bills e Patriots que estão disputando uma vaga direta, né? A vaga de campeão da AFC. Porque eu acredito que dos dois, assim, quem ficar em segundo também possa ir pro wild card, né? Para repescagem do futebol americano. Sim. E os Dolphins têm 6 vitórias e 7 derrotas. Você que acompanha os Dolphins, acredita que o time ainda pode se classificar? Olha, pode até surpreender. Tem chance de se classificar. Ganhou nessas 2 últimas partidas contra o Carolina Panthers. Ganhou de 33-10. Foi um bom jogo dos Dolphins. Eu vi que os Dolphins estão se ajeitando. Tá com uma defesa boa. Tem a questão do quarterback do que ainda não está sendo muito boa. Ele está ainda voltando de lesão, o Tua, nosso querido Tua aí. Mas o grande problema dos Dolphins é a escolha de jogador. Se não conseguir se classificar para os playoffs dessa temporada, eles têm grandes chances de formar um bom time para a próxima temporada na escolha do draft, né? Draft que eles estão aí com chances de pegar os bons jogadores aí, já logo de cara. Mas se conseguir se classificar essa temporada, vai ser um milagre. Já tá no segundo período, os Bills estão perdendo por 11-7. Olha aí. Caraca. 11-7, diferença pequena, né? O jogo muito aberto. Cara, mas como o Patriots melhorou, né, cara? Como os Patriots se recuperaram, né? E o quarterback, o Mac, tá com moral lá, hein? Eu vi esses dias uma entrevista foi do Peyton Manning, falando que teria escolhido ele como primeira escolha de draft. Sim, e o Patriots está voltando às suas origens, que era ter uma defesa forte, não? Na época e os special teams trabalhando, né? Sim, com certeza. No Oeste, os Chiefs estão com 8-4 e os Chargers 7-5. Os Chiefs que conseguiu sua 6ª vitória seguida, venceu o Denver Broncos ontem. Então, o Chiefs também que vinha muito mal na temporada. Quinta vitória seguida. Quinta vitória seguida. Aos poucos também está se recuperando e está com chance de se classificar para os playoffs. É outro time que está renascendo, né? A defesa é ruim, o time sofre muito ponto, mas o Patrick Mahomes é sensacional, né? Ele está sofrendo muita interceptação essa temporada. Porque a defesa não ajuda, né? Eu acho que o problema da interceptação também é que ele quer sempre fazer a grande jogada, né? Sim. Acaba forçando um pouco e sofre interceptações. Ele tem que, às vezes, fazer o simples mesmo. Sim. O quarterback, às vezes, tem que fazer o simples. Sim. Por mais genial que ele seja. Mas, os Chargers ainda tem chance, hein? Tem. Chargers do querido Casimiro. Casimiro torce para os Chargers. Chargers, que é um time também surpreendente aí da temporada. O time tá sendo um time de sensação, né? Da NFL aí. Muita gente não tava apostando muito do Chargers, mas tá se recuperando aí. E eu acredito que vá realmente para o wildcard também, apesar de que
Raiders e Broncos estão 6-6 na temporada, 6 vitórias e 6 derrotas, para quem não está familiarizado. Então também estão na briga, né? Também estão na briga. Bom lembrar, para a galera que está acompanhando, para a galera que não acompanha tanto, a temporada regular da NFL, que tinha 16 jogos, passou a ter 17 jogos, tá? Então a gente está falando aqui de 6 vitórias e 6 derrotas, a gente está falando de 12 jogos. Na temporada normal, os times fariam mais 4 jogos só, então, para times como Raiders e Broncos, seria ganhar ou ganhar agora, mas nessa temporada vão ser 17 jogos. Então, abre aí uma possibilidade para o time se classificar com 10-7, né? 10 vitórias e 7 derrotas. Sim. No norte, Ravens vão sobrando aí. E os Bengals estão... Essa a AFC Norte está muito forte, hein? Tá muito forte, hein? Não tem ninguém com mais derrota que vitória. Sim. Tá todo mundo bem. Os Bengals com 7-5. Os Steelers têm 6 vitórias e um empate. Steelers que venceu ontem. E o Big Ben vai se aposentar, né? Sim. Vamos ver se aposenta, quem sabe. Acredito que os Ravens e os Steelers se classificam. Você acha que os Bengals ficam de fora? Fica de fora. Os Bengals que perderam o último jogo. Sim. E na AFC Sul, os Titans estão com 8-4, já não estava tão bem, eles estavam 8-2, né? E perderam 2 jogos em sequência. Sim. Complicou. E os Colts estão 7-6. Aqui eu acho que os dois já estão classificados, né? Porque Texans e Jaguars com 2-10 fica difícil. Vão brigar para se classificar como campeões de divisão. E a gente tem nessa conferência aqui, um vai ficar de fora, né? Na Sim. Brincadeira, porque tá todo mundo aqui com 7 vitórias, os segundos colocados. Vai ter alguém que não vai entrar nem no wildcard, né? Sim. Lembrando que os campeões se classificam direto, e aí os 3 segundos melhores colocados vão para o wildcard, né? Sim. E na Conferência Nacional, vamos passar aqui. Cowboys estão bem. Muito bem. 8-4. O Washington Football Team. Olha, time... 4 vitórias seguidas. Hein? Eu assisti o último jogo contra os Ravens. Que partida do Washington. Washington que ganhou ali no limite contra os Ravens. Os Ravens que acabou errando o passe de 90 jardas que era para ter sido o touchdown. Foi 15-10 pro Washington. Foi um jogaço. E promete, hein? Foi um jogo bem estratégico, né? O placar Sim. foi até baixo. Sim. O Eagles vem com uma sequência aí de... Tava mal, né? Agora conseguiu uma vitória, mas eu acho que não classifica, não. E os Giants, esses já estão fora. No Oeste, Cardinals 10-2, sobrando. Rams 8-4, buscando a classificação. E os 49ers ficou difícil, hein? 6 vitórias e 6 derrotas. O 49ers não quer mais aquele time, né, que chegou à final do Super Bowl contra o Los Angeles Rams. Mudou muito, né, esse time aí, que tinha uma defesa muito forte. O pessoal está se decepcionando muito com o Jimmy Garoppolo, né? Se esperava que ele fosse ser o grande quarterback da NFL. Sim. Tá se mostrando só um rostinho bonito, né? Yeah. Packers 9-3. Vikings 5. Aí o norte tá feio, hein? O negócio no norte tá feio, hein? O Packers lidera e vai se classificar. E aí depois aqui para baixo acho que ninguém vai passar de fase, não, hein? Vikings 7-5, Bears 4-8 e o Lions, que ganhou a primeira ontem, tá com 1 vitória e 10 derrotas e um empate. Feio. O norte tá feio. Situação tensa. E no sul, para fechar,
Buccaneers do Tom Brady, né? Sim. 9-3, 9 vitórias, 3 derrotas. E aí todos os outros times estão com 5 vitórias e 7 derrotas. Todo mundo acaba tendo chance, né? Aqui nessa conferência nacional, o nível está um pouco mais baixo. E acho que os times podem se classificar até com mais derrotas que vitórias, né? Sim, com certeza. Pode acontecer. E vamos falar então aí do penúltimo assunto do programa de hoje, que era uma das polêmicas aí, né? A questão dos vacinados no esporte, né? Do Covid no esporte. Sim. Fala aí, Matheus, a gente que vai falar disso agora também, aproveitando o gancho do futebol americano, né? Sim, que o futebol americano teve 2 atletas aí suspensos por não ter tomado a vacina, né? A gente entra nessa situação delicada. Também está acontecendo no nosso futebol, ainda mais na Alemanha, com o Kimmich. O torcedor já está perdendo a paciência com ele, que já está forçando meio que ele ter tomado a vacina, tomar a vacina logo. Então, é uma situação chata, né, cara? Eu não sei o que passa na cabeça desses atletas, assim, lógico que cada um pensa de um jeito, cada um tem sua opinião, mas assim, vacina ela já é estudada, já tem provas que ela é bom, é pro bem, sabe? Então não tem por que pensar tanto para tomar uma vacina, certo? Tem que pensar também na sociedade das pessoas que estão em sua volta, sabe? Pois é. O caso aí dos jogadores do Buccaneers, né? Principalmente o Antônio Brown, o grande jogador aí do Buccaneers, é gravíssimo, né? Ele acabou falsificando. Falsificaram um documento de comprovação de vacina. Quer dizer, eles falaram que se vacinaram... Depois dizem que isso só acontece no Brasil, hein? Apresentaram um comprovante falso. É complicado demais. O Antônio Brown, que é um jogador no mínimo polêmico, né? Ele, vamos lembrar aqui, teve caso de agressão contra a namorada, teve polêmica com um médico também, que ele teria agredido verbalmente um médico da NFL, um jogador com um histórico terrível, né? A Eliana falou aqui, ó, falsificar é um absurdo, realmente. É crime. É crime, sim. Criminoso. E eles estão foram afastados por 3 semanas. Uma punição muito leve. Muito leve. Sim. Deveria ter sido uma punição maior. Voltando um pouquinho à Alemanha, a Alemanha que voltou a ter restrições, né, nos estádios, aí no campeonato alemão. O limite de torcedores aí quantidade limitada aí nos estádios já a partir dessa última rodada. Devido aí ao avanço da pandemia aí, da suposta quarta onda. Acontece que nesses países em que eles não tomaram, não tem a vacinação em massa, né? Preocupa, e também pela nova variante, né? Sim. Agora, voltando para os Estados Unidos, eu estava vendo essa semana aí que o Kyrie Irving, todo mundo sabe, né? Todo mundo já sabe, o caso mais emblemático aí de um jogador que não se vacinou, mas o Kyrie Irving pode entrar em quadra, vocês estão sabendo disso? Eu fiquei sabendo. Ele pode jogar o All-Star Game. Ele está elegível para jogar o All-Star Game, o jogo das estrelas do basquete, né? O All-Star Game, que é uma votação popular. O Kyrie Irving não jogou nenhuma partida nessa temporada porque não se vacinou, mas estaria elegível aí pela NBA para ser votado. E uma vez que a torcida vote, se ele tiver entre os 12 mais votados, ele pode jogar. Mas uma dúvida, a suspensão, a própria NBA
que deu ou é o clube, o time? Não, na A verdade, franquia, no caso. o Kyrie Irving não está suspenso. Ele não está proibido de disputar nem pelo time dele, nem pela NBA. Ele está proibido de entrar em quadra pelo estado de Nova York. Ele não pode jogar nem treinar em Nova York. O Brooklyn Nets decidiu que não teria o Kyrie Irving em quadra nem nos jogos fora, porque ele não está Então ele treinando, né? poderia, fora Ele de Nova poderia, York, ele poderia jogar normalmente. por exemplo, jogar fora de Nova York em alguns estados, né? Porque a gente sabe que Sim, nos Estados Unidos cada estado tem a tem sua sua regra. legislação. Isso. Então, mais ou menos ali na metade dos estados que tem times da NBA, ele poderia jogar. E ele não Como poderia treinar em Nova York, que é a sede Exatamente. do Ele não time, da poderia franquia. treinar. O time poderia mudar de Complicado. cidade para New Toda essa Jersey, que logística por conta de um jogador, exatamente. E delicado eles demais. não quiseram, Renato, abriram mão. Isso Abriram aí. mão. Não quiseram. Fizeram bem. Então hoje a situação do Kyrie Irving é essa. Ou ele Situação complicada. ou ele muda de time, ou ele vacina, ou ele aposenta. Como ele já falou aí que pode se aposentar. Ele pode mudar de time, por exemplo, poderia, como a gente falou aí em outro programa, jogar na Filadélfia, mas aí ele teria esse mesmo problema. Ele só poderia jogar na Filadélfia, por exemplo, os jogos em casa e metade dos jogos fora. Ele poderia, por exemplo, perder jogos da final. Se a final fosse contra o New York Knicks ou contra o próprio Brooklyn Nets, ele não poderia jogar os jogos fora, só poderia jogar os jogos em Entendi. casa. Sim. Complicadíssimo, né? O Magic Johnson deu uma entrevista esses dias falando, não diretamente, mas falando para o Kyrie Irving, né? Falando que quando você deixa de estar em quadro porque você não se vacinou, você está decepcionando os seus companheiros, né? Não, com certeza. Você está deixando de competir e você está tirando dos seus companheiros a chance de ser campeão, né? O Magic Johnson que fez questão de postar as fotos aí vacinado nas redes sociais. Não, aquilo que eu falei, não sei porquê dessa preocupação toda de tomar vacina. A gente sabe que a vacina ela é para o bem. A gente tem que pensar, o indivíduo ele tem que pensar não só dele, mas também das pessoas que estão em volta dele, também para a sociedade. Então, é uma situação chata, situação complicada que está acontecendo. Né? Verdade. É isso aí. Vamos fechar, vamos falar de UFC, o nosso último assunto do programa de hoje. Programa que foi bem diversificado, hein? Falamos de bastante coisa. E vamos falar do UFC 269. Ele não falou aqui, negacionistas. É isso aí, negacionistas. Bom, o UFC 269 que vai acontecer no domingo e tem brasileiro pra cacete, hein? A gente vai invadir Los Angeles. Boa. Os brasileiros que vão fazer as lutas principais do UFC. O Charles do Bronx e a Amanda Nunes são os atuais campeões, respectivamente o Charles no peso leve e a Amanda no peso galo, e vão entrar no octógono para defender o título, os títulos, né? Mas tem outros 6 brasileiros aí no card, então totalizando 8 brasileiros, 8 lutas com brasileiros. Vai ter muito brasileiro aí nesse UFC. E falando aí das lutas principais, o Charles do Bronx vai fazer a luta principal. Ele vai tentar defender o título que ele conquistou esse ano, né? O título que ficou muito tempo com o Khabib, né? Considerado por muitos o melhor de todos os tempos. O Khabib que se aposentou invicto do UFC, abrindo espaço aí para um novo campeão, e o Charles conquistou esse título esse ano, agora vai fazer sua primeira defesa. Ele que luta contra o
o Dustin Poirier, um lutador consagrado também do UFC, já foi campeão interino em 2000 e, se não me engano, foi em 2011, ele foi campeão interino, depois perdeu o título, não conseguiu conquistar o título definitivo, né? A última vez que ele tentou ser campeão foi contra o Khabib, em 2019, foi dominado, mas o Dustin entra levemente favorito nessa luta aí, ele que entra como favorito aí nas bolsas de aposta, está pagando 1,8, está pagando 1,8, o nosso Charles está pagando 2 aí. Então, o Dustin, que entra com favoritismo leve, apesar de ser o desafiante, o Charles é o atual campeão. E na luta feminina, a Amanda, né? Amanda Nunes, a maior de todos os tempos no feminino. Luta muito, hein? Simplesmente está sobrando na categoria, vai fazer sua 8ª defesa, vai lutar contra... Favoritíssima, essa é muito favorita. Vai lutar contra a Juliana Penha, que foi campeã do TUF em 2013, mas desde então não se firmou muito no UFC, perdeu para Shevchenko e vai tentar desafiar agora a Amanda aí. Mas a verdade é a seguinte, a Amanda não tem mais desafiantes no UFC não, galera. E a própria Amanda comentou isso aí durante a semana e pediu para o UFC que o UFC traga novas lutadoras, né? De outras ligas, né? Tem boas lutadoras aí na PFL que poderiam disputar com a Amanda para dar uma renovada também na categoria peso galo feminino, porque a Amanda está realmente sobrando. E, como eu falei, vão ter outros brasileiros também na disputa. Tem o Pedro Munhoz, tem a Juliana Pedrita. Um card bem variado aí. Total. Vai então, ser muito bom mesmo. Brasileiros para a gente torcer. Boa. Isso. Só lembrando, Álvaro e Matheus, que o José Aldo lutou, né, esse final de semana e venceu. 3ª vitória aí consecutiva. Venceu aí o Rob Fontes, número 4, né? Aí da lista ali, entre os 4 primeiros ali do peso galo. Isso mais aí, uma o vitória aí do ganhou. brasileiro José Aldo, que tentando aí se levantar novamente, tentando se recuperar. Isso, ele que desceu de categoria e agora ganhou o UFC Las Vegas 44 e está tentando conquistar aí um espaço de novo, né? Para voltar a brigar pelo cinturão. O José Aldo foi muito dominante, galera. Isso daí é fera, hein? Ele é demais. Torcemos para que em breve ele volte aí às cabeças. Volte a ser campeão mundial. Entrando aqui no site do UFC para a gente ver o card. Boa. São muitos brasileiros aqui. O destaque para o... Eu acho que o UFC deveria dar mais destaque para a Amanda, hein? A Amanda não faz não tem o jus aqui, não faz o evento principal. O UFC deveria dar mais destaque para Amanda Nunes. Aqui o site do UFC não está abrindo o evento. Bom, mas vão ser 6 brasileiros aí nessa disputa. 6 brasileiros, fora os 2 que vão fazer a luta principal. Vai ter brasileiro pra caramba. Quem quiser assistir esse evento vai passar só no canal Combate. A luta principal é a partir de meia-noite. O card principal, né? A partir de meia-noite. E o card preliminar a partir de 8 horas da noite. Vamos torcer para os brasileiros, né? Vamos lá. Galera, vamos encerrando então aqui. Obrigado a todo mundo que esteve aí com a gente. Obrigado ao Miguel. Sigam a gente nas redes sociais. Instagram, Twitter, o YouTube. A gente vai botar lá depois do programa no O Tadeu deixou uma última mensagem aí, Álvaro. Fala aí, ó. Lê aí, Renato.
pelo que estavam falando, o Irvine não se vacinou com protesto por conta do governo obrigar as pessoas a se vacinarem. E é muito maluco o Cardíaco. Doidão. Né? Até porque o governo não obriga ninguém a se vacinar. Sim. Tanto que ele está lá e não se vacinou. Sim. Ele, infelizmente, até acreditar que a Terra plana ele acreditava. Depois dessa. Não, é verdade, é verdade. Galera, obrigado aí. Obrigado, todo mundo ficou com a gente. Se vocês quiserem se tornar apoiadores do nosso programa, a partir de R$4 você se torna um apoiador lá no Apoia-se, apoia-se.com/conversa esportiva. A gente dá prêmios muito legais para os nossos apoiadores. Você ganha camisa, você ganha chaveiro, você concorre a bolas, camisas também. Então, quem se tornar apoiador aí do nosso programa, os primeiros 10 apoiadores já vão sair aí com uma camisa da NFL, camisa maneiríssima de moda casual, né? Com o nome dos times, ou da NBA, você que vai escolher, tá? A gente faz sorteio também de camisa oficial, camisa da seleção, camisa de time, bola de futebol, vôlei, futebol americano, basquete, e aí fica a escolha de quem ganhar, tá? E sigam a gente aqui, compartilhem também. A nossa meta do mês na Twitch é conseguir 50 seguidores. A gente já está com 24, a gente está quase chegando na metade, e o mês só começou, então vamos compartilhar, mandar para os amigos, mandar para todo mundo que tiver conta na Twitch aí. Para quem não tiver também, pede para criar conta na Twitch para seguir a gente. Estamos aí toda segunda-feira, 10 da noite, trazendo o melhor do esporte. E lembrando mais uma vez o convite, esse sábado, meio-dia, eu e o Renato vamos falar de Fórmula 1. Vamos falar da última corrida do ano, Grande Prêmio de Abu Dhabi. Campeonato. Isso aí. Meus amigos, boa noite. Boa noite aí, galera. Um abraço, Renato. Boa noite. Um outro abraço, Matheus. Abraço, Álvaro. Abraço aí o pessoal que está nos assistindo.